Então, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Nesse momento nós vamos estudar o capítulo 8, estamos trabalhando estudando o livro O Grande Conflito, tá? E hoje o tema é a controvérsia, e quem está com essa responsabilidade é o nosso querido irmão Elias Santiago, da ASPLAC. O senhor a palavra, irmão. Muito obrigado, irmã Alexandra. Graça e paz seja com meus amados irmãos. Estou muito feliz porque estamos aqui mais uma vez neste grupo de intercessão para engrandecer o nome do nosso Criador. Desde já peço que os irmãos continuem orando por mim, para que o Espírito Santo continue falando conosco. E que não haja nenhuma palavra nossa ou minha, do eu, mas que Cristo venha ser representado e Cristo venha ser glorificado neste dia. Nós estamos aqui, irmãos, lendo este livro inspirado pelo Espírito Santo, e pode acreditar que um trabalho todo especial está sendo feito no meio do povo do Senhor. Este aqui é o quarto grupo que nós estamos empenhados em estar lendo este livro, O Grande Conflito. E olha, para os irmãos terem uma ideia, é simultâneo. Eu participo desses quatro grupos, todos os quatro grupos estão lendo o livro O Grande Conflito. Então, é algo do Espírito Santo, é algo divino que está acontecendo no meio do nosso povo. Antes de nós iniciarmos aqui, ou seja, darmos continuidade ao capítulo 8, que é também continuidade do capítulo 7, falado ontem pela irmã Rosa, eu quero ler aqui 2 textos com os irmãos. O primeiro texto diz assim, olha: ouvi aqueles que estavam vestidos com armadura falar a verdade com grande poder. Isso teve um efeito. Vi essas pessoas que se levantavam muito cedo e buscavam o Senhor com fervor em oração. Está no Primeiros Escritos, na página dos 271. Então, meus amados, uma das características dos 144 mil é que o grupo dos 144 mil levanta cedo para buscar ao Senhor. Então, não pense que você está aqui por acaso. Não tenha esse pensamento. E se porventura surgir, acredite, você está aqui porque o Espírito Santo está lhe chamando, está me chamando, está nos chamando para estarmos aqui. Outros textos, mais alguns textos que eu gostaria de ler, que diz assim, olha, está na nossa lição da Escola Sabatina desse sábado que se passou, na página 83, onde diz assim: disparem o alarme por toda a terra. Diga ao povo que o dia do Senhor está próximo e vem muito depressa. Que ninguém fique sem a advertência. Não temos tempo a perder. As forças da escuridão estão operando com intensa energia e Satanás avança silenciosamente para capturar os que agora dormem, assim como o lobo investe contra sua presa. Temos advertência a dar agora, uma obra a realizar agora, porque em breve será muito mais difícil do que imaginamos. A vinda do Senhor está mais próxima do que na época em que aceitamos a fé. O grande conflito está terminando. Cada relato de calamidade por mar ou terra demonstra que o fim de todas as coisas está próximo. Guerras, rumores de guerras comprovam. Existem alguns crentes cujo coração não se agite com a expectativa diante dos grandes eventos que se descortinam diante de nós. O Senhor vem. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima.
vindo para punir o mundo por sua iniquidade, devemos preparar o caminho para ele, cumprindo nossa parte em preparar um povo para aquele grande dia. Todo o poder que Deus nos concedeu, seja físico, mental ou espiritual, deve ser cuidadosamente preservado para realizar a obra que nos foi confiada em favor de nossos semelhantes que estão perecendo em ignorância. Todo membro da igreja que conhece a verdade deve trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Queridos, se essas palavras não nos chamam a atenção, há algo errado conosco. Se a voz de Deus através da natureza, através das calamidades, em terra e mar, através dos fogos, através das tempestades, através das guerras, de todos os prenúncios que Jesus diz em Mateus 24, que está registrado nas Santas Sagradas Escrituras, se não nos chama atenção, tem alguma coisa errada. Precisamos estar, meus amados, inteiramente vigilantes 24 horas. Porque esta é uma obra que nós precisamos executar. Marcos, no capítulo 13, o verso 9, que foi lido para a base de nossa introdução e pregação nesta manhã, aqui diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servirem de testemunhos. Ou seja, seremos testemunhas de Cristo, de Deus. Mas para isso, precisamos nos preparar. E estamos aqui, louvado seja Deus, neste trabalho. A leitura do livro Grande Conflito é algo tremendo, porque há muito tempo a igreja tem esse livro, mas poucos já leram ele de capa a capa, palavra por palavra, e aplicou isso nas vossas vidas, em nossas vidas. E precisamos nos encher do Espírito Santo para que isso aconteça. E aqui nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, onde vai falar sobre Lutero, um grande reformador, meus amados. Lutero, ele foi um dos homens usado por Deus para que pudesse trazer as verdades para o seu tempo ao coração do povo que estava em trevas. E Martinho Lutero, ele foi um homem que testemunhou, que foi uma grande testemunha diante do mundo e ficou registrado para nós, para que nós também seguíssemos o seu exemplo. Então, este capítulo, o 8º, ele vai falar sobre a controvérsia, ou alguns livros você vai encontrar o título A Oração de Martinho Lutero e a Reforma, em algumas edições. Outros você vai encontrar como Lutero diante da dieta. Outros você vai encontrar como o reformador alemão. Então, este capítulo, meus amados, retrata o ponto decisivo da reforma protestante, quando Martinho Lutero, enfrentando oposição da Igreja de Roma e do imperador Carlos V, manteve-se firme pela verdade bíblica. Então, desta forma, nós vamos também tirar exemplos para nós, porque está prestes a irromper sobre nós as mesmas perseguições
que houve com todos os reformadores de Cristo. Todos. Então está prestes a irromper. Lutero, após fixar suas 95 teses contra as indulgências, ali em 1517, a mensagem se espalhou pela Alemanha, só que Roma não ficou inerte. Ela reagiu com ameaças contra o reformador, porque estava perdendo membros, pessoas que estavam sendo esclarecida com o Espírito Santo através deste servo, que afixou essas 95 teses ali na porta do castelo de Wittenberg. Roma, ela reagiu com ameaças de excomunhão e perseguição contra o reformador. Por quê? Porque ele era um monge. Ele era alguém de lá de dentro. Deus sabe trabalhar, meus amados. Quando nós nos entregamos de corpo e alma, de coração a Cristo, ele sabe trabalhar. Mesmo que tudo parece sombrio, parece perdido, nesse momento, Jesus está trabalhando pela salvação de almas. Quer seja a sua, quer seja de alguém que está ao seu redor ou perto de você, quer seja alguém que você ainda vai encontrar, mas Deus está trabalhando. O imperador Carlos V convocou uma assembleia. Essa assembleia no livro você vai encontrar como a Dieta de Worms, em 1521, para que Lutero se retratasse. Então, o grande objetivo da convocação desta dieta ou desta assembleia foi para que Martinho Lutero retratasse. O que é retratar? É voltar atrás, é dizer que estava errado, é dizer que você não vai mais seguir falando o que você está falando. Se você for convidado a estar na presença de reis, de governadores, esta mesma questão vai ser colocada diante de nós, para que nós neguemos a palavra de Deus, para que nós neguemos, ou seja, abjuramos, deixemos de lado as grandes verdades que nós temos a certeza, porque é através da fé que temos essa certeza. Lutero foi chamado então diante de um tribunal de bispos, príncipes e autoridades civis. A pressão sobre a vida de Lutero ela era imensa. Ele enfrentava não apenas líderes religiosos, mas todo o poder político e eclesiástico da época. E a igreja, ela queria forçar Martinho Lutero a rejeitar seus escritos. E os escritos dele defendia a salvação pela fé e a autoridade das escrituras. E também os escritos dele falavam contra as indulgências, que era a cobrança de perdão. Então Lutero respondeu com coragem. E ele diz ali, diante da dieta, algo tremendo e que nós precisamos entender que com o poder do Espírito Santo, nós vamos também conseguir. Mas lembra que neste capítulo, a gente vê que Lutero, ele vacilou. Ele, na realidade, vacilou não, ele oscilou entre a sua fé. A sua fé ficou oscilante. Quase que Lutero coloca tudo a perder. Por quê? Quase que ele coloca tudo a perder, porque está em nós, irmãos, decidir se nós vamos servir e testemunhar em favor de Deus, ou se nós vamos desistir e testemunhar pelo reino das trevas. Está em nosso poder. Mas só que Martinho Lutero, ele diz uma palavra que todos nós vamos um dia falar, se assim formos chamados diante das autoridades. Nem todos vão ser levados,
mas Deus sabe quem vai ser levado. E ele diz: a menos que me convençam pelas Escrituras e pela razão clara, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios sozinhos, já que eles frequentemente erraram. Então, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, nada mais posso fazer. Aí ele diz que Deus me ajude. E ele conclui com um amém. Meus amados, essa frase, ela tornou símbolo da liberdade de consciência e da supremacia da palavra de Deus sobre as tradições humanas. Aqui, na página... Bom, eu sei que os irmãos têm o livro aí, mas pode diferir nas páginas, mas aqui na página 141 do livro A Grande Controvérsia, ela diz assim, olha, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela continuará até o encerramento da história deste mundo. Lutero teve uma grande obra a fazer ao refletir aos outros a luz que Deus permitiu brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Olha só, isso aqui, irmãos, a gente precisa entender. Quando nós lemos este livro, O Grande Conflito, entendamos o que as palavras querem dizer para nós. Martinho Lutero, ele recebeu luz para o seu tempo. Depois de Martinho Lutero, teve outros homens que receberam luz para o seu tempo. E hoje nós também temos mais luz ainda, porque é para o nosso tempo. Na época da serva do Senhor, de Ellen White, ela recebeu luz para o seu tempo. E não pense você que você não pode mais receber luz, que você já tem luz suficiente. Não, a luz é para cada tempo. Reflita nisto. Nós estamos, pela graça de Cristo, recebendo maior luz todos os dias que nós lemos a sua palavra e nos entregamos a ela e realizamos ou fazemos aquilo que a palavra diz. E ele diz, desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a brilhar sobre as Escrituras e novas verdades têm se desvendado continuamente. Então o concílio requereu o comparecimento do reformador diante dele. Ou seja, quando o concílio requer o comparecimento de Lutero diante desse concílio, quando ele requer o seu comparecimento, ele dá um golpe sobre a decisão do papado. Porque o papado diz aqui que ele disse, acabou. Então, se ele chamasse a morte, era a morte que era para ser levada, ou a fogueira, ou a excomunhão, ou seja, tudo que o Papa falasse devia ser feito. Mas aqui, Lutero enfrentou essas palavras. Só que Lutero, quando ele vai comparecer diante dessa dieta, ele agora vai orar ao Senhor. Lutero, antes de sua audiência, ele passou uma noite em intensa oração. E a serva do Senhor, ela descreve esse momento com grande emoção, que eu gostaria de ler para os irmãos aqui, porque tem palavras, irmãos, que muitas vezes eu vou tentar falar só da memória, mas a gente pode não dar exatamente o contexto correto, onde diz assim, no dia seguinte ele compareceu para dar sua resposta final por uns momentos. A sua resposta final. Por uns momentos, seu coração desfaleceu ao contemplar as forças combinadas contra a verdade. Sua fé vacilou.
Temor e tremor lhe sobrevieram, e tornou-se presa do terror. Os perigos se multiplicavam diante dele, seus inimigos pareciam prestes a triunfar, prevaleceram os poderes das trevas, nuvens se amontoaram sobre Lutero e parecia separá-los de Deus. Ele ansiava pela certeza de que o Senhor dos Exércitos estaria com ele. Em angústia de espírito, prostrou-se com o rosto em terra e assim clamou com o coração partido e dilacerado, que ninguém, senão Deus, poderia compreender plenamente. E ele ora desta forma: ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão temível é este mundo! Ele abre a sua boca para tragar-me, e quão pequena é minha fé em ti. Se eu depender da força deste mundo, tudo terminou. É vinda a minha última hora. A sentença já saiu. Ó Deus, ajude-me contra toda a sabedoria do mundo. Faze isso. Eu te peço, por teu próprio poder. A obra não é minha, mas tua, Senhor. Nada tenho com que combater com os grandes homens do mundo, mas a causa é tua. E ela é uma causa justa e eterna. Ó fiel e imutável Deus, não me amparo em homem algum. Tudo que procede de homem é vacilante. Tudo que dele procede tende ao fracasso. Tu me escolhestes para esta obra. Portanto, ó Deus, cumpre-se a tua vontade. Não te esqueces de mim por causa de teu amado Filho Jesus Cristo, meu defensor, meu escudo e fortaleza. Esta é a oração de Lutero. Poderosa, cheia do Espírito Santo. Então, uma providência divina havia permitido que Lutero compreendesse o perigo e não confiasse em sua própria força, expondo-se impertinentemente ao perigo. Não era, todavia, o medo da tortura ou da morte que parecia impendente, o que o esmagava com o seu terror. Ele estava diante de uma crise e sentia sua incompetência para enfrentá-la. Por causa de sua fraqueza, a causa da verdade poderia sofrer prejuízo. Irmãos, quantas vezes nós não pensamos isso? Quantas vezes nós achamos que, por sermos cristãos, termos a verdade, nós podemos abrir nossa boca e falar algo que muitas vezes leva as pessoas a ter um entendimento distorcido da verdade. Era para nós falarmos a verdade como ela é, pura, perfeita, mas por nossa jactanciosa presunção, nós achamos que podemos falar e temos que falar, e aí nós podemos levar pessoas a tomar caminhos diferentes. Então, isso aqui traz lição para nós. Então, ele entendeu que por causa da fraqueza dele, a causa da verdade poderia sofrer prejuízo. Não por sua própria segurança, mas pelo triunfo do Evangelho, Lutero lutava com Deus. Como a de Jacó, naquela luta noturna ao lado do solitário riacho. Foi a angústia e conflito de sua alma. Como Jacó, Lutero prevaleceu com Deus. Em seu desamparo total, sua fé se apegou a Cristo, o poderoso libertador. Ele se fortaleceu com a certeza de que não estaria sozinho diante do concílio. A paz voltou à sua alma e ele se regozijou de que lhe fosse permitido exaltar a palavra de Deus perante os potentados
da nação. Com a mente firmada em Deus, Lutero preparou-se para a luta diante dele. Pensou no planejamento de suas respostas, examinou passagem de seus propósitos, dos seus próprios escritos, e tirou das sagradas escrituras provas satisfatórias para sustentar suas posições. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado, a Bíblia Sagrada, que se encontrava aberto diante dele, levantou sua destra para o céu e votou apegar-se constantemente ao Evangelho e confessar livremente sua fé, embora isso pudesse custar-lhe selar o seu testemunho com o próprio sangue. Queridos, quando somos cheios do Espírito Santo, nós não tememos algo. Assim como esse servo do Senhor se propôs no seu coração, isso também nós precisamos propor em nossas vidas, em nosso coração. Então, Senhor, Tu és meu Deus, não é a minha causa, mas a Tua. Defende a Tua verdade. Essa deve ser a nossa oração quando entrarmos em contato com as almas, quando nós formos esboçar a palavra do Senhor, quando formos abrir a Santa Escritura, precisamos sempre orar para que o Espírito Santo fale e não nós. Essa oração é o momento mais sublime, meus amados, deste capítulo. É o retrato de um homem sozinho diante do mundo, sustentando apenas pela presença de Deus. Então Deus responde a essa oração dando-lhe calma, sabedoria e poder espiritual para testemunhar diante dos poderosos. Então, meu amado, se Jesus te chama, não precisa se preocupar no que você vai falar, porque o Espírito Santo vai te guiar, mas desde que nós tenhamos isto na nossa mente, Cristo na nossa vida. A serva do Senhor, ela destaca que a grande lição da reforma foi a liberdade de consciência. Então, nenhum ser humano, por mais santo que se diga, pode substituir o Espírito Santo na orientação da alma. Então, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29. O cristão verdadeiro, meus amados, não aceita doutrinas impostas pela autoridade humana, que vai contra a vontade de Deus. Mas examina toda a luz da Bíblia e a consciência, o Espírito Santo, ou seja, a consciência iluminada pelo Espírito Santo de Deus, torna-se o centro da fidelidade pessoal. Se nós tivermos como cristãos a palavra de Deus como a norma suprema, assim como Lutero defendeu e trouxe esta reforma e que vai finalizar somente com a volta de Jesus, nós também assim poderemos fazer. E entendermos que nenhum concílio humano está acima das Escrituras Sagradas, nenhum. Então, se você acha, mas hoje nós temos algumas normas, algumas tradições que fazemos, que é cultura, podemos mudar, podemos fazer, porque a Bíblia fala assim, mas a gente pode fazer só um pouquinho aqui, não tem problema não. Irmão, está errado. A Bíblia, quando ela diz, acabou. Se a Bíblia falou para não fazer, então não faça. É a palavra de Deus. Então entenda, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E se ela diz para não fazer, não faça. Se ela diz para fazer, faça. E uma coisa que ela fala é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós estivermos pregando, pode acreditar, meus amados, que a perseguição vem mais cedo. Quando nós, como igreja, despertarmos, assim como esse servo do Senhor foi levado diante dessa dieta,
para poder representar ali a Cristo e as verdades, ou a Escritura Sagrada, pode ter certeza que vem a perseguição. A salvação é somente pela fé em Cristo. A Bíblia é o único padrão de fé e prática. Roma, por outro lado, sustentava que o Papa e a tradição da igreja era a autoridade final. E até hoje eles sustentam isso, irmãos. É por isso que nós vemos em Apocalipse 17 que o 8º rei se levanta, ou já se levantou, que é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é o 8º rei de Apocalipse 17. Assim como todos os outros perseguiram os cristãos, este também perseguirá, ou seja, tem o mesmo espírito de Roma, porque os dois se aliam. O conflito, portanto, não era apenas religioso, mas espiritual. A palavra de Deus contra a palavra dos homens. Lutero, ele foi um instrumento de Deus, não por sua força, mas por sua firmeza de fé e submissão à vontade de Deus e também submissão à verdade. Deus usou um homem simples para abalar os alicerces de um império religioso corrompido. Agora você pode imaginar o que Deus não fará com os 144 mil. Você pode imaginar o que Deus vai fazer com os homens, conosco, que estamos buscando a Cristo todos os dias? Irmãos, o diabo tremia diante de um homem que confiava inteiramente em Deus. Aliás, o diabo treme diante de um homem ou de uma mulher que confia inteiramente em Deus. Então, é algo que Satanás quer fazer para tirar nossa confiança em Deus. Ele coloca tudo que está ao seu alcance para que nós deixemos de confiar em um ponto sequer em Deus. Porque quando nós confiamos plenamente em Deus, ou inteiramente em Deus, meus amados, ele treme, ele sai fora. Mesmo cercado de inimigos, Lutero estava livre interiormente, porque sua consciência estava em paz com Cristo. Após o julgamento, Carlos V, ele proibiu os ensinos de Lutero, mas Deus interveio. Lutero ele foi levado secretamente para o castelo de Waldburg, onde ficou escondido lá. E lá, irmãos, ele fez uma das grandes e maravilhosas obras e deu ao mundo, que foi traduzir o Novo Testamento para o alemão, colocando a palavra de Deus nas mãos do povo comum. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento, depois ele traduziu o restante da Bíblia. Assim, meus amados, o inimigo tentou silenciar a voz do reformador, mas Deus usou o momento de isolamento para ampliar ainda mais o alcance da reforma. Ou seja, quando todos pensavam que estava tudo bem, que o mal tinha prevalecido, que Martinho Lutero tinha sumido ou tinha morrido, ele estava guardado por Deus, realizando a obra de Deus. Isto é para cada um de nós que nos colocamos nas mãos do nosso Salvador, do nosso Senhor. Então, assim, o inimigo tentou silenciar a voz do reformador, mas Deus usou o momento de isolamento para ampliar ainda mais o alcance da reforma. A serva do Senhor explica que a reforma não foi apenas um movimento político ou intelectual, foi a obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito que iluminou Lutero é o que guia o povo de Deus hoje. A verdade não é vencida pela perseguição. Quando se tenta apagá-la, ela brilha com maior intensidade. Hoje, o que nós precisamos como igreja, para que despertemos com maior fervor, é a perseguição. Hoje nós estamos precisando desta perseguição. E pode acreditar, isso vem para a nossa vida.
Então nós podemos aqui nesse capítulo, irmãos, tirar lições maravilhosas para a nossa vida. Lições de oração e perseverança, porque através dessa oração e a perseverança, ela nos traz o poder espiritual e uma vida nova, e nós vamos testemunhar do amor de Cristo. Assim como Lutero venceu de joelhos antes de ir a público, todos nós precisamos vencer também, e é de joelhos que nós vamos vencer. E nós precisamos levar a nossa consciência cativa às Escrituras Sagradas. Nós não podemos, irmãos, seguir as tradições sem um respaldo bíblico. Não podemos. Se está escrito na Bíblia, assim nós faremos. Se não está escrito, não faça, por favor. Nós somos testemunhas de Cristo nesse mundo. A fé verdadeira resiste à pressão. Mesmo sozinho, o cristão fiel permanece firme, porque é sozinho que a maioria de nós somos provados individualmente. É nos momentos sozinhos. É muitas vezes no nosso quarto sozinho, quando nós estamos arrolando o nosso celular, a barra de rolagem ali, e estamos vendo coisas que muitas vezes não podemos, e é ali que estamos sendo provados. E andando na rua sozinho, que você está sendo provado, e olhando coisas que não se deve olhar, colocando os olhos onde não deve colocar, pensando coisas que não deve pensar. E assim, dessa forma, nós, como reformadores também, podemos muitas vezes não estar representando o caráter de Cristo. A Bíblia, meus amados, é a autoridade suprema. Toda doutrina e prática deve ser julgada pelas Escrituras. A verdade, ela é invencível. Ou seja, Deus é invencível. Nenhum poder humano pode suprimir a luz de Deus, a não ser que nós, que dizemos ter a verdade, mas nós não praticamos a verdade, vamos ser vencidos. Oxalá que nossa fé não se abale. Oxalá que sejamos como Lutero. Assim, colocarmos-nos nas mãos de Deus para poder Deus nos usar. A serva do Senhor, ela mostra que nos últimos dias ou nos últimos tempos, o povo de Deus também vai enfrentar testes ou a prova semelhante à de Lutero. As leis humanas estarão em conflito com a lei de Deus. Os fiéis precisarão dizer: não posso fazer outra coisa. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Glória a Deus quando nós formos provados e assim fizermos. O nome de Deus será glorificado. Que haja em nós um caráter firme, um caráter decisivo, que houve neste servo de Deus. Muitos, meus amados, muitas pessoas não conhecem a história desse grande reformador. Assim como as histórias de outros reformadores, aqueles que nós já vimos e aqueles que nós veremos ainda neste livro maravilhoso, neste livro precioso também, que ele vem trazer aqui esclarecimento à nossa mente do que Deus requer de cada um de nós. Assim como Lutero foi sustentado pela graça, o remanescente fiel será fortalecido pelo Espírito Santo para permanecer firme diante das pressões do mundo. Não tema, irmãos. Não tema quando for chamado a testemunhar em favor das verdades de Deus. Cristo estará contigo. Cristo estará comigo, estará conosco. E a nossa oração, meus amados, é a base de toda a reforma verdadeira. O nosso caráter firme e consciente é moldado na presença de Deus. Não esqueça disso. 24 horas estejamos na presença de Deus. A Bíblia é a lâmpada que guia o crente em tempos de escuridão. Sobretudo, que Deus possa nos usar como homens e mulheres humildes para transformar o mundo, quando esse mundo está prestes a perecer
E nós, como homens e mulheres, precisamos nos entregar inteiramente à vontade do nosso Pai Celestial. Que venhamos permanecer firmes no nome de Jesus. Amém. Amém.